Chegamos na aula talvez mais esperada aí, né? Que é a etapa da obra, né? As etapas da obra. Eu acho que quando a gente se forma, a gente tem uma expectativa muito grande de construir, né? E a gente fica desesperado quando vem a oportunidade. Como construir, como fazer, qual que seguir. E a primeira coisa que a gente faz, normalmente, é ir lá no tio Google e começar a pesquisar. Quais as etapas da obra, planilha de etapa de obra, cronograma de obra. E muitas vezes a gente não consegue achar essa informação de uma maneira clara para a gente. Até mesmo porque essa informação, ela é a cereja do bolo. Então, muitas vezes as pessoas não colocam, não fala para você. E aqui a gente vai fazer o contrário. Nós vamos falar, nós vamos conversar sobre essas etapas de obra. É claro que aqui, pelo tempo que a gente tem, é um pouco mais simples, mas já é possível você saber quais é os passos que você tem que seguir. Mas se você quiser saber a fundo quais as etapas da obra, como fazer, ter planilhas que facilitam a sua vida, dentro do nosso curso, a gente tem um módulo completo para poder falar cada etapa da obra, planilhas auxiliares que vão te ajudar como se desenvolver melhor na sua obra. Vou compartilhar minha tela com vocês. Vamos falar aí sobre as etapas da obra. Bom, o processo da construção de uma obra, ela envolve uma série de etapas que a gente precisa seguir e dominar bem, tá? Conhecer essas etapas é fundamental para o sucesso do projeto, pois assim a gente consegue fazer uma melhor gestão dos recursos, de tempo, de qualidade e garantir que a obra seja executada conforme ela foi contratada, respeitando, né, os critérios de qualidade e de normas. Bom, primeira coisa que a gente precisa ter, né, que é a primeira etapa de qualquer obra, né, é ter um estudo de viabilidade. A gente, antes de começar qualquer coisa nessa vida, a gente precisa entender, ó, fazer isso é viável financeiramente? Eu vou ter o retorno quando? Vou ter prejuízo? Não vou? Então, estudo de viabilidade é o primeiro ponto, tá? Seja a sua obra, seja a obra de um cliente, seja a empresa que você está trabalhando. Então, se alguém falar para você, pô, e aí, vamos começar uma obra, tá? Você já tem um estudo de viabilidade? Ó, quando você falar isso, o cara já. Ah, mas o que é? Aí você vai falar para ele. Nós temos um formulário dentro do nosso curso também que te ajuda a fazer esse cálculo aí para saber se uma obra é viável ou não. Próximo passo é um projeto arquitetônico bem definido. Você precisa ter muito claro, principalmente quando você vai construir para alguém, o que esse cliente quer. Então, fazer as perguntas certas, fazer uma entrevista com o cliente para fazer um anteprojeto, depois bater o martelo e falar esse projeto é fundamental. Então, vai atrás de informação, conversa com o seu cliente. Nós também temos uma aula só ensinando a fazer entrevista, com checklist, um formulário prontinho para você colher as informações necessárias para você ter sucesso. Próximo passo são os projetos complementares. Já vi muitas pessoas fazendo o processo do projeto arquitetônico legal, deu entrada na prefeitura, mas ele não tinha projetos estrutural, projeto elétrico e hidráulico. O que aconteceu? O cara, na hora de fazer a elétrica, saiu rasgando parede à torta e à direita, deixou tubo sem caimento, passou tubo no lugar que não era para pôr porque não tinha projeto. É uma economia boba que muitas vezes o cliente acha que ele está sendo beneficiado de não comprar porque ele conhece um pedreiro que sabe fazer. E aí é que mora o erro. Por isso, você, gestor de obra, você que está ali para poder fazer a gestão de uma obra, precisa ter esses projetos em mão, certo? Outro ponto importante é o orçamento e o cronograma. A partir do momento que você tem um projeto bem definido, você vai orçar. E esse orçamento, ele tem que ser real com o que vai acontecer. Porque você vai lá, vou comprar tantos cimentos por mês, por 15 dias. Dentro do seu cronograma, você tem que usar esses 15 cimentos. Então, todo o material que você compra, toda a mão de obra, ela tem que ser casada junto com o que foi orçado. Não adianta você sair querendo comprar a obra toda, o material da obra toda, se você vai usar daqui 6 meses, entendeu? Você está tirando de caixa. Então, ter um orçamento e um cronograma bem definido com os custos e os tempos da obra é fundamental para o sucesso da sua obra, tá? Outra etapa que se tem, a partir do momento que a gente tem toda essa informação, já sabemos como começar, aí vem a parte de execução. Então, o projeto está aprovado, está tudo certo, tem um recurso, vamos lá para o terreno. A gente precisa fazer a limpeza do terreno, precisa fazer a terraplenagem dele, deixar o terreno no nível que a gente precisa, né? Fazer uma sondagem do solo.
tô para te dizer que essa sondagem do solo é ideal você fazer até antes, tá? Faça antes da aquisição do terreno, faça antes do projeto. Por quê? Porque aqui pode acontecer do que você imaginou lá no estrutural, ou, né, se você não fez o estrutural, você fala, cara, esse solo suporta, posso fazer aqui um radier, vou ter que fazer broca. Então, assim, faça a sondagem. Sondagem é barata, gente. Dependendo do lugar aí, você vai pagar R$ 3.000 num terreno, numa obra de 500 mil. Ah, vale a pena, né? Então, fique atento ao solo. Próxima etapa, fundação. Precisa entender, ter claro dentro do seu projeto qual é o tipo de fundação que vamos executar. Vai ser uma sapata, vai ser estaca, vai ser radier. E aí você tem uma variedade de coisas. Aqui a gente está falando das três mais comuns, né? Que é importante você saber. Principalmente o cliente chega para você e está lá, pô, quero construir minha casa. Você não sabe nada, você vai falar o quê pro cara? Agora não, se o cara falar para você, mesmo que você não tenha, só no bate-papo, pô, mas aí você já pensou? Vai construir como? Se o cara falar para você que é um radier, você fala, pô, beleza, cara, radier é uma laje de concreto, tal, tá fácil. Ah, quero fazer com estaca. Ah, por que prédio faz com estaca e faz um radier em cima? Né? Você já pensou você falar, pô, não sei. Não, você sabe, você está fazendo esse curso justamente para isso. É um tipo de fundação que pode ser utilizado, né? Principalmente porque vai receber grandes cargas. Então, a etapa seguinte que a gente tem é aqui. A fundação é o que vai determinar daí para frente. Se você tem uma casa, pensa uma casa robusta com uma fundação fraca, vai ter problema. Então, é uma etapa, né, a fundação que a gente tem que ficar esperto, e em seguida a parte de estrutura. Comumente a gente vê aqui nas construções no Brasil pilares e vigas, né, a laje, a alvenaria, isso é o que faz a estrutura. Então imagina, você tem os pilares que vão sustentar, a viga também, são para você poder vir com as paredes fazer esse fechamento, né? Lembrando que a parede, se for de bloco comum, é só para vedação. Se for um bloco estrutural, normalmente você não vai ter aí os pilares. E aí você tem a laje para fazer o cobrimento ou a laje do radier também, tá? Temos outros tipos de construção? Temos. A gente tem outros métodos construtivos, mas o comum que a gente vai ver com maior frequência são o de alvenaria, tá? Então, é essa etapa aqui que você vai acabar executando. E aí, em seguida, precisa também, além de ter feito um bom planejamento, é saber que vem a parte dos revestimentos, das instalações, das esquadrias, e aí tem as características que você precisa respeitar de cada projeto, tá? Mas a sequência é essa aqui. Então, quer montar a sua sequência, sua planilha, volta o vídeo lá no começo, vai montando cada etapa que você precisa estar executando, né? As instalações aqui, principalmente instalações hidráulica e elétrica, precisa ficar muito atento, tá? Se você puder, fez a instalação, a espera, né? Aqui a gente está falando já da instalação dentro da residência. Mas se você puder fazer sua infra pesada já no primeiro momento, pensa em deixar as tubulações tudo pronto, as esperas, tampa a boca das esperas para não correr o risco de jogar massa, cair sujeira. Então tem toda uma parte de infraestrutura que é importante você fazer, e normalmente você faz ela quando a obra é grande, então você faz ela junto com a fundação, tá? Para você não ter quebra, não ter problema. E aí a gente fez tudo isso, construiu a obra, construiu a casa, colocou telhado, tá tudo bonitinho. A gente vem para a parte das vistorias e os testes, né? Essa é a hora que a gente vai ver se a janela que a gente colocou está abrindo e fechando da maneira certa, se a água está descendo, se não está retornando o cheiro. Vai verificar a parte elétrica também. Então, são todos os detalhes que você precisa acompanhar. Claro, nós falamos de uma maneira bem resumida, tá? Aqui a gente precisa de pelo menos aí umas 6 aulas para poder falar, umas 6 aulas bem trabalhadas para a gente poder falar dessas etapas, tá? Lembrando que dentro do curso a gente tem uma aula exclusiva para cada assunto desse. Isso vai facilitar muito a sua vida.
E aí a gente vai para a documentação de entrega. É importante, quando você vai entregar a sua obra para o seu cliente, você entregue uma pasta para ele com todas as informações, desde projetos, materiais que você usou, fornecedores, se forem necessários. Às vezes você colocou um equipamento diferente, um equipamento personalizado, um aquecedor. Deixa lá o contato, assistência técnica, para ele poder fazer esse contato também, certo? Bom, após tudo isso, a obra está liberada para uso, você pode estar entregando tranquilamente para o seu cliente poder viver a experiência com a família dele lá, certo? Enfim, conhecer e dominar as etapas de uma obra é essencial para qualquer profissional da construção. Isso daí vai garantir uma gestão eficaz, a entrega de um produto de qualidade, a satisfação do seu cliente, o cumprimento de todas as exigências legais e normativa. Com isso, vai abrir mercado, né? As pessoas vão falar, pô, fulano lá constrói bem, entrega no prazo, é com esse cara que eu quero fazer a minha casa. Tá? Então, cada etapa ela vai desempenhar um papel crucial, precisa ser bem feita para você passar para a seguinte. Então, conheça cada etapa, vai a fundo, pesquise, contrate profissionais qualificados para poder executar, certo? Bom, aqui a gente teve uma visão geral. Acompanhe a gente nas redes sociais, a gente sempre coloca dicas lá. Tem algumas vezes tem materiais disponíveis para você poder baixar e conseguir estar utilizando, tá? Então acompanhe a gente, aproveita, curte aí, comenta, envie esse vídeo para alguém que você acha que precisa desse conhecimento também. Escreve aqui se você quer que fale um pouco mais sobre algum desses pontos, aí a gente faz uma aula exclusiva falando sobre isso. A próxima aula a gente vai falar um pouquinho também, né, sobre algumas tomadas de decisões que a gente tem que ter, alguns cuidados essenciais para poder que a obra flui de uma maneira aí, tranquila e que a gente possa ter bons resultados. Te espero então na próxima aula.